Já falamos de mães e filhos, agora vamos lá. Tios e sobrinhos. Vocês, tios, tias, o filho do vosso irmão é vosso filho também. Tá. E a confusão onde é que começa? Eu ia dizer que a confusão começou com Caim e Abel, mas lá é muito distante. A confusão começa quando você olha para o teu irmão e você acha que ele não merece. Você olha para o teu irmão e acha que a casa dele é abençoada quando não deveria ser, quando deveria ser a tua casa. Quando você olha para o teu irmão e acha que os filhos dele não merecem, deveriam ser os teus filhos. E às vezes, para alguns tios, não é porque os filhos deles não estudaram ou não casaram, mas é aquela coisa de pensar que quero ser só eu. Mais uma vez, as entidades demoníacas. Porque se vocês olharem a questão de Lúcifer, a Bíblia. Eu não sou uma leitora assídua, tá? Então, mas o que eu me recordo, assim, do pouco que eu li, era que Lúcifer, depois de Deus, era quem tinha muito poder. Mais poder até que o próprio arcanjo Miguel. Não sei porque eu ia falar Gabriel. Pois, até que o Miguel, né? Mas depois diz que foi Miguel quem expulsou Lúcifer do paraíso. Mas ainda assim, Lúcifer estava contente com esse poder que ele tinha? Não, ele achava que era pouco. Por quê? Porque só podia ser ele. Daí que ele já foi lá, dividiu para reinar, se levantou contra quem ele criou. Por isso que a gente fala que há níveis de inveja que vêm, tô toda arrepiada aqui, meu Deus. Há níveis de inveja que vêm associadas com entidades demoníacas. Há níveis de sede de poder que vêm associadas com entidades demoníacas. Que é o pensar, só posso ser eu. Então você vai ver um irmão que está todo ele bem, os filhos dele estão bem, mas quando ele olha para a casa do irmão dele, ele pensa que o irmão dele não merece aquilo. Então ele vai se levantar para destruir a casa do irmão. Por quê? Porque na família só posso ser eu. Na família eu sou o único que posso ter. É mesmo? Será que não podemos ter todos? Será que não podemos estar todos bem? Mas também tem um outro lado, que é o outro irmão, né, conseguiu com sacrifício educar os filhos e por aí fora. E ele começa a olhar para os sobrinhos e pensa, mas por que são os teus filhos e não são os meus? A pergunta é, por que a bênção que cai sobre a cabeça dos teus sobrinhos não te alegra? Como é que tu podes olhar para um sobrinho? Um sobrinho é como se fosse teu filho. Tanto é que, se formos olhar para a tradição do Kuchinga, que depois foi eliminada, era um irmão morria e o outro irmão que estivesse lá vivo carregava a esposa, carregava os filhos. Porque os filhos do teu irmão em algum momento são teus filhos também. Mas nós temos tios que vão preferir ver os sobrinhos na baraca, bêbados, drogados, de qualquer maneira, do que ver um sobrinho estudar, se formar e ter arrumar um emprego e ter a possibilidade de ajudar os pais. Porque se os meus filhos não conseguiram, os teus também não podem conseguir. E a inveja, principalmente quando ela vem associada a entidades demoníacas, são pessoas que não têm preguiça de ir ao curandeiro, pagar, levar uma entidade demoníaca que vai te colocar, uma entidade demoníaca obsessora associada ao alcoolismo e entregar o sobrinho. Daí que às vezes você olha para uma pessoa e diz, não, mas fulano vinha estudando tão bem, fulano era dedicado, fulano isso, e de repente fulano só quer saber de bebida, fulano não quer saber de mais nada. Fulano que era a esperança de tirar a família da pobreza, agora só bebe. Não quer mais nada. As pessoas, E a mesma pessoa que fez isso com o teu sobrinho, aliás, a mesma pessoa que fez isso com o sobrinho, a mesma que aparece aí,
Coitado, né? Mas ia tão bem na escola, mas o que que aconteceu? Mas em que momento é que ele se perdeu? Motherfuckers. Ei, vocês são hipócritas, vocês são cínicos, vocês são falsos, vocês. E a pessoa que tem teu sangue. Motherfuckers, they have your own blood. Hey, 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 hey. Já chega. Nós temos tias que, porque se na minha casa ninguém casou, então na tua casa ninguém também vai casar. Mas hoje ela acorda de manhã. Ela vai, você vai para Mambone, você vai para não sei onde, no quinto do inferno, lá para carregar uma entidade demoníaca associada à promiscuidade para entregar a tua filha. Aí a criança, você sai de uma moça que era toda ela comportada e agora tá com, não sei, 20 parceiros, não sei mais o que nem você consegue entender porque não é ela. E a minha mãe vai assim, mas era tão bem comportada, o que aconteceu? Mas isso aqui... Os vossos sobrinhos têm o vosso sangue, são o sangue do vosso sangue. Não que isso devesse ser feito com estranhos também, não é por aí. Mas não façam isso. Não se levantem para destruir a casa dos vossos irmãos. Tinha uma coisa que acontecia muito, que eu acho que agora as pessoas começam a prestar mais atenção, que era o irmão perdia a vida, né? E depois as pessoas iam lá, porque isso aqui é essa casa do nosso irmão. E tiravam a viúva e os órfãos da casa. Agora que as pessoas acordaram um bocadinho, começam a perceber que às vezes eram os irmãos que matavam o próprio irmão para poderem vender a casa. Para poderem ficar a repartir os bens entre si. E depois ainda acusavam a viúva. Isso tudo a recorrer à magia negra. E depois são as mesmas pessoas que aparecem todos os dias. É tabu. Isso aí não existe. Não sei o quê. Não existe, mas você tá a usar. Essa coisa que não existe, você tá a usar. Aí, tá a se beneficiar. Mas a coisa não existe. Eu tenho, né? Um primo que ele... Cada vez que ele voltasse, tipo assim, no tempo de férias da faculdade, ele estava bem. Mas aí ele começava a estudar e começava a ficar doente. Todo doente. Por fim, ele acabou até desistindo da escola. Mas isso era coisa de um tio. Coisa de um tio. Que é quase que um segundo pai.